Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês o início de uma nova playlist aqui no canal, e no podcast, que é o texto da Maria Luísa Fonfrance com o título Processo de Individuação. O texto, que foi publicado no livro O Homem e Seus Símbolos. Eu não sei se vocês sabem, mas este livro é uma coletânea de textos, dos principais, junguianos da época, mas lembrando que o primeiro texto é do Jung, que tem como título Chegando ao Inconsciente. E o estudo desse primeiro capítulo de Jung, eu vou fazer para vocês, mas eu vou disponibilizar em uma plataforma, como um mini curso. Por quê? Porque esse texto, ele é muito, muito importante para todos aqueles que estão começando. E uma boa parte do público aqui, dos seguidores, as pessoas que estão aqui no canal e no podcast, e também lá no Instagram, uma boa parte é um público que está começando. E as pessoas entram em contato comigo e eu sempre indico esses dois textos. Pode ler o livro todo? É claro que pode. Mas esses dois textos, que é o que eu vou trazer para vocês, quer dizer, o início, desse texto, que é o da Maria Luísa Fonfrance, o processo de individuação, e esse outro, de Jung, Chegando ao Inconsciente, são os principais textos que eu acho, E que esse primeiro de Jung, mais uma vez lembrando, eu vou disponibilizar para vocês o estudo desse texto do Jung em uma plataforma. E eu vou deixar aqui para vocês, ainda não está pronto, eu vou começar a gravar os vídeos, não está pronto, mas assim que estiver pronto eu vou colocar aqui o link na descrição. Bem, começando essa nova playlist, desse texto da Fonfrance, lembrando que está subdividido, esse texto em outros temas, quer dizer, subtemas, dentro do tema maior, que é o processo de individuação. O que eu vou trazer para vocês hoje é, o primeiro, a configuração do crescimento psíquico. O segundo subtema é o primeiro acesso ao inconsciente. Depois vem, que aí vai falar sobre as fases do processo de individuação, que vem primeiro aí. A realização da sombra, ânima, o elemento feminino, ânimos, o elemento masculino interior, o self, o símbolo da totalidade, que vai falar neste momento em relação ao self, as relações com o self e o aspecto social do self, o si mesmo, o selbst em alemão. Bem, então, esse primeiro subtema que eu vou trazer para vocês é a configuração do crescimento psíquico. É importante que ela vai, lógico, logo no início, mencionar o texto do Jung, Chegando ao Inconsciente, que é muito importante. Antes do estudo do texto dela, não necessariamente antes, mas que esses dois textos, eles se complementam, porque Jung ele vai falar da importância do inconsciente, a função dos sonhos, os sonhos, vai ali dar os primeiros passos que são importantes para o entendimento da psicologia junguiana, e depois vem outro texto, de outro autor, mas esse texto da Fonfrance vai dar um outro movimento, porque vai complementar o texto de Jung. Bem, e ela diz que, de acordo com Jung, o que é muitíssimo importante é esse clique, esse estalo que dá no indivíduo quando uma interpretação de sonho é apropriada. Ou seja, tudo isso que Jung está falando, que esse estalo, esse clique, é justamente esse momento em que algo do inconsciente, que é essa mensagem do inconsciente, a importância de se compreender algo, esse indivíduo precisa ter acesso a uma informação, essa informação importante para o seu crescimento psíquico, para a sua saúde, para a sua vida consciente, entra em contato com a consciência, e algo se expande.
é justamente esse estalo. E aqui ela vai dizer assim, né? A Von Franz, mas como pano de fundo, a importância desses sonhos, né? Esses conteúdos oníricos, porque são eles que trazem mensagens importantíssimas para esse processo. E aí ela questiona, qual é o propósito dos sonhos? Qual o seu papel na vida do indivíduo como um todo? Porque, né, não é só, por que está mandando mensagem para a consciência? Né? Há um propósito. E aqui ela vai dizer também, claro, tendo como base a psicologia de Jung, né, que os sonhos, eles parecem, né, seguir uma configuração, um esquema, né, um sistema. E esse esquema, Jung chamou de processo de individuação. Eu sei que esse nome está muito batido, as pessoas usam demais, né? Aí nas redes sociais, mas o desenvolvimento psicológico do ser humano e de um ser humano específico, né? E que essa possibilidade de desenvolvimento, todos nós, seres humanos, temos, né? Essa possibilidade, essa capacidade inata. Porém, em alguns indivíduos, isso vai emergir de uma forma mais, entre aspas, suficiente, em outros, nem tanto. Vai depender de como esse ego vai receber, se ele tem essa abertura para ouvir essas mensagens, né? E isso aqui eu ainda vou falar com um pouco mais de detalhes, esse papel, o lugar do ego nesse desenvolvimento. Bem, vamos seguir, né, mais adiante. Vocês vão ver nesse texto que trazer uma figura, né, é uma esfera. E vocês que estão ouvindo, vocês não vão ver, porque eu vou colocar essa imagem aqui, né, aqui do lado, para vocês. Mas quem está ouvindo no podcast, vocês já podem imaginar a configuração dessa esfera, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, é uma esfera maior, né, essa figura, que representa a psique como um todo. E essa esfera maior, na totalidade da psique, é o próprio self, a totalidade da psique. E no centro dessa esfera vai haver uma outra esfera, um centro, como se fosse um ponto, né? Bem no centro, que também representa o si mesmo, o centro da psique, o centro da totalidade. Esse centro, ele apresenta uma função autorreguladora, né? Esse self, ele mobiliza em prol do crescimento psicológico do indivíduo, né? Ou seja, o processo de individuação. Porque essas informações, essas mensagens, esses conteúdos, eles só vão chegar à consciência, né, através de mensagens, mas através de que mensagens? São mensagens simbólicas, de sonhos oníricos, né? São conteúdos oníricos que vão brotar desse centro da totalidade, do self, né? Do si mesmo. E para chegar a essa informação, é necessário passar pelo crivo aí do ego. Depende muito de como o ego vai lidar, né, com essas informações. Se há uma abertura para essas informações, se ele se predispõe a ouvir, né, esse centro, né, da psique, esse centro autorregulador da psique. Vocês entendem que o ego, ele ilumina todo o sistema. Ou seja, aquilo que não é iluminado não está sendo consciente. E se não está sendo consciente, ainda permanece em obscuro, né? Na obscuridade. Não está ali sendo compreendido pela consciência. E o ego, vocês vão perceber que agora eu vou voltar a explicar essa esfera. Então, essa esfera maior, aí tem um centro, bem no centro uma outra esfera, que é o self, e em uma outra parte dessa esfera global vai ter uma outra esfera menor, que por sua vez é a consciência, e que
no seu centro vai haver uma outra esfera. Então, o centro da consciência, essa outra esfera, é justamente o ego. Então, qualquer objeto só vai ser consciente se passar pelo crivo do ego, claro. Então, vocês percebam, nessa esfera, né, vocês vão ver a região A, a região B, e que vão indicar instâncias distintas, consciência, self, né? E que isso é muito importante para a gente entender o crescimento, né? Como é que essas relações dessas esferas. Então é muito importante porque a Von Franz ela vai trazer, vocês que estão ouvindo, né? Vocês podem imaginar a constelação dessa figura. E o que é muito importante é que esse fenômeno, né, do crescimento psíquico, ele é involuntário e natural. Mas que, como eu falei anteriormente, né, em alguns indivíduos isso vai emergir de uma forma muito mais intensa ali, mais, como dizer, entre aspas, suficiente, e para outros indivíduos não. O que pode acontecer, claro, é um desenvolvimento, mais uma vez, entre aspas, é assim que está no texto, um desenvolvimento interrompido, ou seja, algo ali perturba esse desenvolvimento natural, né, involuntário. E continuando, né, ela vai dizer, a Von Franz, que na história, né, do homem, da humanidade, intuitivamente já pode ali perceber que o homem, ele conseguiu, né, captar a existência desse centro da psique, de uma forma intuitiva. Então, para os gregos, eles chamavam de daimon, né? Essa voz interior, essa potência interna do ser humano. Então, os gregos chamavam de daimon, no Egito chamavam de alma-ba, os romanos chamavam de gênio, né? O inato, o gênio inato do ser humano. Em sociedades originárias, ou seja, sociedades, entre aspas, primitivas, é o espírito protetor, ou é um animal, ou um fetiche, algo ali que simboliza o centro, algo que tem que ser muito respeitado, algo que podemos ouvir e compreender a mensagem desta voz interior. Então, esses povos, né, botando aqui como exemplo, nessas sociedades mais originárias, por que eles tinham esse contato maior com essa voz interior? Justamente porque são povos que não foram contaminados pelas ideias da civilização, né, civilizatórias. Essas ideias que afastam o ser humano desse centro, dessa voz interior. E a Von Franz, ela coloca como exemplo aqui desses povos, são índios, eu acho que é assim que se fala, né? São índios Nazcapi, porque eles vão chamar essa voz interior de grande homem, né? Entre aspas, grande homem, a voz interior, o companheiro interior. Por que esses povos, né? Porque eles viviam muito isolados, né? Muito isolados, em contato com a natureza, e ali possibilitava uma comunicação, uma intuição, um contato muito profundo com essa voz interior. E ouvir essa voz também dar uma importância aos sonhos. Então são povos que valorizavam os conteúdos oníricos, né? Os sonhos. Por que os sonhos? Porque os sonhos, eles traziam mensagens, eles trazem mensagens importantes para esse povo, para esse indivíduo, para se resolver uma situação específica, para se resolver um problema mesmo, de uma forma mais coletiva também. Então, é importante trazer aqui para vocês, porque a Von Franz, ela vai dizer isso. E esses povos, eles tinham uma aproximação maior com essa intuição natural, né? Essa essência do self. É algo assim que eu acho fantástico. E ela vai dizer mais, ela vai dizer que a mentira, a desonestidade, o egoísmo, a maldade, a coisa que seja ali muito perversa, algo que é muito, né,
assim, muito ruim para aquele povo, algo que é muito negativo, afasta o indivíduo do contato com essa intuição, com essa essência do self, com essa voz interior, o grande homem, né? Então, tudo aquilo que seja ali maléfico. Agora, o oposto, né? O companheirismo, a ajuda ao próximo, o respeito à natureza, aos animais, né? A coletividade, o amor, o cuidado com o semelhante, tudo isso aproxima o ser humano da essência do self. Gente, isso não é assim, para mim, faz todo o sentido. O que vocês acham? Eu acho que esse trecho aqui é assim, para mim, é muito bonito, porque fala de algo que precisamos atualmente, né? E eu acredito que é assim para o futuro. É uma informação para toda a humanidade. Tudo aquilo que é bom para o homem, para a coletividade, se aproxima, né, dessa essência. Ouvir essa voz interior, porque ela é construtiva, ela é em prol da vida, ela é em prol do desenvolvimento psíquico, e não o contrário. Ela não trabalha para a destruição do ser humano e da coletividade. É muito importante. E lembrando que o processo de individuação é algo que vai falar de um crescimento psicológico de um indivíduo, mas que vai trazer uma repercussão positiva imensa para a coletividade, para o ser humano como um todo. E ela vai dizer aqui que é de muita importância, né? É muito relevante a gente chamar aqui, que agora eu vou falar para vocês a questão do ego, é que o papel desse ego, desse crescimento psicológico, é fundamental, o papel do ego, porque ele precisa, né, se posicionar em prol de ajudar, auxiliar o self a se realizar verdadeiramente. Então, o self é o centro. Essa voz interna precisa ser ouvida, né? Essa essência do si mesmo, ela precisa ser ouvida. E ouvida por quem? Pelo ego. O ego que vai fazer essa ponte, né? Que vai ali, como eu falei anteriormente, que ele ilumina todo o sistema, né? E que vai ali possibilitar esse avanço, esse desenvolvimento, esse processo, né, de individuação. Ela vai trazer duas metáforas, uma delas sobre o pinheiro e a outra sobre o carpinteiro e o aprendiz. Mas eu vou trazer aqui para vocês o do pinheiro, porque ela vai ali deixar bem claro tudo isso que eu estou falando para vocês até então. Bem, a Fonfrance, ela vai fazer esse paralelo, né? Bem, uma semente, ela tem uma possibilidade de vir a ser, no exemplo aqui específico, a ser uma árvore, né? Um pinheiro, a árvore do pinheiro. Então, essa semente do pinheiro, ela tem já nela essa possibilidade de vir a ser. Aí nós podemos imaginar que essa semente, onde ela vai cair, em que terra ela vai cair, em que tempo, as influências do tempo, chuva, sol, temperatura, se tem ali algum obstáculo, pedras, o que vai ali influenciar o desenvolvimento desta semente para que ela possa vir a ser um pinheiro, uma árvore de pinheiro. Então, o desenvolvimento, né, essa possibilidade já está na semente. Mas o que vai acontecer, né, externamente, essas circunstâncias do externo, interação, entrando em relação com essa possibilidade interna, vai brotar um pinheiro. A Fonfrance vai fazer um paralelo com o desenvolvimento psíquico humano. Agora, levando em consideração que todos os pinheiros, eles são semelhantes, não é? Eles são semelhantes. Todas as árvores de pinheiro, se vocês olharem, vocês vão poder identificar que é uma árvore de pinheiro. Porém, não são idênticos, tá? Uma árvore, se você olhar, não vai ser igual a uma outra árvore. Então, há essa particularidade. Então, justamente esse crescimento, né, psíquico,
humano, fazendo um paralelo aí com a psique humana, é justamente o desenvolvimento particular de um ser humano. E isso vocês vão ver no livro A Prática da Psicoterapia, quando Jung vai explicar a diferença entre individualidade e singularidade. Aqui a von Franz ela vai trazer que a realização dessa particularidade é o objetivo do processo de individuação. É assim, eu acho muito importante a gente trazer aqui. E ela vai dizer a mais, né? Ela vai dizer que, sim, tudo bem, que ela traz essa metáfora do pinheiro, mas o ser humano tem algo ainda além, né? Porque esse processo de desenvolvimento, né? O pinheiro, ele não pode ter ali a consciência, né? Como um ser humano, de acompanhar conscientemente esse desenvolvimento, mas o ser humano tem essa possibilidade, né? E ele tendo essa possibilidade, ele pode potencializar, ele pode tomar decisões levando em consideração esse desenvolvimento, né? Ele tendo a consciência de que ele está se desenvolvendo, né, psicologicamente falando, ele pode participar, né, desse processo, né? E isso aqui é assim fundamental. E a outra coisa que ela vai frisar é que, além de ser um acordo, né? Assim como o pinheiro, que é ali um acordo entre as circunstâncias externas e as circunstâncias internas, né? A possibilidade de desenvolvimento dessa árvore, e que a partir dessa interação brota a árvore. E aqui von Franz vai dizer que o processo de individuação, de acordo com Jung, é além, né? Vai além desse acordo entre circunstâncias internas e externas, vai além, porque existe aí como base, como pano de fundo, forças arquetípicas, forças suprapessoais que vão além do indivíduo. Então, quando a gente está fazendo essa metáfora do pinheiro, tá, até um certo ponto podemos ali abstrair e entender mais ou menos como seria aí esse processo de desenvolvimento humano. Porém, o ser humano vai ainda mais além, porque ele pode participar desse processo conscientemente e também porque esse processo recebe influências de forças suprapessoais, ou seja, que vão além do indivíduo, forças aí do inconsciente coletivo. Aqui é muito importante quando ela traz isso, porque mais uma vez ela vai estar sempre frisando que esse processo também depende desse ego ouvir, né? Essa demanda do self, né? Ele permitir que esse centro ele fale e seja ali compreendido, e que essas forças, né, internas, elas possam atuar em prol do desenvolvimento do ser humano. É de grande relevância a participação do ego. Mas sempre lembrando que o ego, né, diante da totalidade da psique, é apenas uma parte, não é a totalidade da psique. Claro que nós temos, diante aí dessa civilização, das influências do coletivo, da chamada civilização, o ser humano se afastou demais desse centro, né, dessa essência. E é por isso que muitas vezes acontece essa ilusão do ser humano achar que sentir e achar, né, que o ego é a totalidade da psique, que o ego é que é o centro, que as demandas e as exigências do ego, né, que é o centro da consciência, essas exigências são demandas que devem ser ali preenchidas. Porém, a psique ela vai dar ali, né, o corretivo no ser humano e mostrar de uma forma ali, com abalos da psique, mostrar que não é bem assim, que é uma ilusão. O ego não é o centro da psique, ele não é o senhor da casa, né? Ele é, sim, de grande importância, mas ele serve ao senhor dessa casa, e o senhor dessa casa é o si mesmo, né? Porque o si mesmo
sim, ele atua e ele trabalha em prol do crescimento psíquico, em prol da vida desse ser humano. E para fechar, né, esse vídeo podcast com o texto da Maria Luísa Fonfrance, do livro O Homem e Seus Símbolos, ela vai dizer que o destino maior, o maior desafio do homem é esse empreendimento de investir no seu desenvolvimento psicológico, de entender que o ego não é o centro, que as demandas do ego não são prioridades para a psique, né? Para esse si mesmo. Ela vai dizer, ela vai repetir várias vezes qual é o lugar do ego dentro deste contexto. E ela vai dizer mais, né? Ela vai dizer que é importante que, assim como um pinheiro, né, que ele vai buscar o seu desenvolvimento independente do obstáculo, independente da temperatura, do tempo, da terra, das condições externas, esse pinheiro, ele pulsa em prol do seu desenvolvimento. Assim como o pinheiro, ela diz que é desta maneira que devemos olhar o nosso desenvolvimento. Independente dos obstáculos, né? Assim como o pinheiro, buscar esse desenvolvimento, permitir essa possibilidade que todos nós temos, né? E isso é, assim, muitíssimo importante, né? Principalmente nós que estamos estudando Jung e também nós que temos aí uma ação, uma atividade na clínica, né? Trabalhando com psiques humanas e também do nosso próprio desenvolvimento, né? Essa questão de deixamos que a natureza atue em nós, né? Que podemos ser aquilo que nascemos para ser, assim como a semente de um pinheiro. Lembrando que todos os pinheiros são semelhantes, mas eles não são idênticos. E para fechar com uma afirmação da Fonfrance que eu acho assim fantástica, ela vai dizer, abre aspas, o fato é que cada pessoa tem que realizar algo de diferente, exclusivamente seu. Fecha aspas. Assim eu fecho a primeira parte da nossa nova playlist com o estudo do texto da Maria Luísa Fonfrance, o processo de individuação no livro O Homem e Seus Símbolos. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra por aqui ou no @almajunguiana lá no Instagram. Um forte abraço para todos e tchau!